Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar com vocês. Hoje nós vamos entender sobre o posicionamento de ser filho de Deus. Ou seja, para você que está buscando uma prosperidade que vem de Deus, para você que está procurando entender o porquê que você não consegue prosperar, o porquê que você não avança, eu quero que você entenda essa palavra hoje, de verdade. Essa palavra tem ardido muito no meu coração e eu tenho meditado sobre ela e eu tenho procurado viver ela de verdade, sabe? Porque agora eu tenho o entendimento e a clareza que outrora eu não tinha, sabe? Por muito tempo eu ficava me perguntando o porquê que nós cristãos, a maioria, não prosperamos, não temos uma vida abundante, uma vida próspera, sendo que essa é a vontade de Deus. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se a gente vive uma vida de dificuldade, de escassez, de miséria, de pobreza, eu creio e acredito que essa não é a vontade de Deus para nós. Mas por que nós continuamos nessa situação, mesmo servindo a Deus? E depois que eu comecei a meditar mais a fundo na palavra de Deus, eu consegui entender algumas verdades que a gente precisa entender. E hoje eu vou compartilhar um texto com vocês que fala justamente sobre isso, sobre o posicionamento de quem vive o novo de Deus e de quem não vive o novo de Deus. De quem vive a prosperidade que vem de Deus, de quem aceita, de quem recebe, de quem consegue usufruir e de quem tem, mas não entende, mas não usufrui, mas não sabe. Então, hoje eu quero que você faça uma reflexão, de verdade. Analise a sua vida, como que você está, como que você tem vivido, quais são as dificuldades que você tem enfrentado e analise de verdade qual tem sido o seu posicionamento, porque a partir dessa clareza você vai conseguir receber hoje uma direção para que você possa se mover, tá? É importante que você receba essa informação e você possa se mover, porque só receber a informação não muda nada. Você saber que Deus é bom, você saber que você é filho e você saber que você tem direito, que tem algo para você, não muda nada se não houver um posicionamento. E hoje nós vamos falar sobre isso. Me dá alguns minutinhos do seu dia que eu tenho certeza que essa mensagem vai mudar completamente a sua vida. Entender você que a sua primeira atitude é você mudar a sua mentalidade. Você mudando a sua cabeça, tudo na sua vida vai começar a mudar. Vamos lá, vamos para o texto que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 15, a partir do seu verso 12, a palavra de Deus vai contar a respeito, Jesus falando a respeito da parábola do filho pródigo. E eu não vou ler o texto completo para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero destacar aqui para vocês sobre esses dois filhos a qual o texto nos revela. A Bíblia vai falar sobre o primeiro filho, vai dizer que um certo dia um pai tinha dois filhos e o filho mais moço, ele chama o pai e pede a sua herança e ele vai para o mundo e ele gasta tudo que tem. E eu quero entrar em detalhe, essa mensagem ela traz várias explicações, ela traz várias instruções pra gente, sabe? Ela fala de muita coisa ao mesmo tempo. Ela fala da redenção, ela fala do filho que se perdeu de Deus, daquele filho que foi pro mundo. Mas hoje eu quero que você foque nessa parte financeira, nessa parte da riqueza. Eu quero que você pegue esse segredo que tem nesse texto, tá bom? Então, abra a sua mente agora para que você possa entender. No versículo 14, olha o que o texto vai dizer. Vamos falar sobre o primeiro filho, depois a gente vai entrar para entender a mentalidade do segundo filho. A gente vai entender hoje sobre mentalidade, presta atenção. Diz assim, versículo 14 do capítulo 15 de Lucas.
O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Olha só, então a palavra de Deus ela está sendo clara. Então vamos entender a palavra de Deus de forma literal, beleza? No versículo 15 diz assim: Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. Versículo 16. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, olha que interessante. O filho pegou toda a sua herança e foi para o mundo, foi para um lugar distante. Gastou tudo, começou a padecer necessidade, foi procurar um emprego. Arrumou um emprego que era para cuidar de porcos na fazenda. A necessidade que aquele filho estava de tanta fome, ele tinha desejo de comer a comida dos porcos. Olha que situação. Mas olha o que vai dizer o versículo 17, presta atenção. Caindo em si, ele pensou, olha a mentalidade entrando aí. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Versículo 18. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Olha o versículo 20. O 19 ainda. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Gente, só esse versículo já responde muita coisa, muita coisa. Aí depois vai dar seguimento, vai dizer que ele voltou para a casa do pai e quando o pai viu ele, o pai vai abraçar, o pai vai beijar e o pai vai ficar feliz porque o filho perdido voltou. E o pai vai mandar preparar tudo, roupa nova, roupa limpa, vai botar um anel no dedo, vai calçar os pés com um sapato e vai matar um bezerro cevado e vai preparar uma festa. Mas tudo isso que esse filho voltou a viver foi porque a mentalidade que ele tinha, não, independente dele ter saído da casa do pai, ele tinha consciência. Ele tinha consciência de quem o pai dele era. Ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência do que ele fez. E ele tinha consciência do que ele poderia viver. Então, ele entendeu que ele não precisaria viver naquela situação. Mesmo sabendo que ele tinha pecado contra o pai, ele pensou, olha, os servos de meu pai vivem numa situação melhor do que essa que eu estou. Então eu vou voltar e vou agora pedir ao meu pai que eu possa ser servo dele, não mais filho, porque eu pequei. Mas esse filho, ele tinha uma mentalidade de filho, porque se ele tivesse uma mentalidade escassa, ele não iria voltar para a casa do pai e ia continuar vivendo naquela pobreza, passando necessidade, passando fome, passando dias difíceis, mas ele entendia o que o pai dele tinha, tá? No final, eu vou trazer para você uma explicação clara sobre isso. Então você entende que o que aquele filho viveu, apesar dele ter saído, ele sempre teve essa mentalidade de que ele era filho e que o pai dele tinha tudo, sabe? Esse é o primeiro filho. Agora nós vamos ver o posicionamento do segundo filho. O posicionamento do segundo filho. Vamos lá para o versículo 28 do capítulo 15 de Lucas. Olha o que o filho vai dizer. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar onde? Na festa, no banquete que o pai estava preparando para o filho que tinha voltado. Olha só. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, olha só o que o filho vai dizer para o pai. Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua.
Gente, meu Deus do céu. Você entende que o problema está na nossa mentalidade? Olha só, o mesmo pai, a mesma situação, mas o filho com uma mentalidade totalmente diferente. Um filho que se sentia como escravo. Um filho que não sabia usufruir do que tinha. Um filho que estava ali, mas não entendia sobre quem ele era, não entendia quem o pai era, e ele não tinha um posicionamento de filho. Você entende a diferença? 2 filhos, o mesmo pai, a mesma situação, mas a mentalidade totalmente diferente. Olha o que o pai vai dizer para ele. Ele diz assim, né? Nunca desobedeci uma ordem sua, mesmo assim o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito. Ó a mentalidade dele. Porque o pai tinha matado um bezerro cevado para o irmão mais novo. E ele não queria um bezerro cevado. Ele queria um cabrito. Você entende a mentalidade desse filho? Olha quão pequeno era a mentalidade dele. Ele queria só um cabrito. Ó, nem mesmo ao menos me deu um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, olha só. Olha essa frase. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor mata um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Olha só, gente, a partir dessa mensagem, você começa a entender que é necessário um posicionamento para viver aquilo que Deus tem para a gente? Vocês conseguem compreender o quanto a mentalidade faz a diferença? Pronto. Pensando nisso, eu separei aqui 8 dicas para vocês, tá? 8 dicas. Então, entenda, saber não muda nada. O que muda é a atitude. Você pode saber, você pode ter informação, mas se você não agir de acordo, não vai mudar nada, tá? Então, o primeiro passo, de verdade, não é saber, é entender e se posicionar como. Primeiro, entenda quem você é. Pronto. Entender quem você é. Helene, quem eu sou? Você é filho. Você precisa entender quem você é e você precisa se posicionar como filho nas suas atitudes e nas suas palavras. Porque só você saber, eu sou filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Isso não vai mudar nada. Você entende? Você saber que você é filho de Deus não vai mudar nada. O que vai mudar é o seu posicionamento, é a sua postura. Diante da situação, ela se revela quem você entende que você é. Quem você sabe que você é, vai se revelar com as suas atitudes. Entende? Segunda coisa, entenda quem seu pai é. Pronto. Não é você saber, Deus é meu pai. Meu pai é Deus, sim. Quem ele é? Entenda sobre o seu caráter. Vai a fundo, vai buscar, vai pesquisar. Entenda sobre o caráter de Deus. Você precisa entender na profundidade, para quando a adversidade vir, você poder se posicionar de acordo com aquilo que você sabe. Você precisa manter um posicionamento de saber quem Deus é. Você entende? Terceira coisa, saber quem o nosso inimigo é. O nosso inimigo, ele tem as suas características: astuto, sagaz, mentiroso, enganador. Você precisa saber quem o nosso inimigo é. Mas uma coisa que é mais importante que você precisa saber é que o nosso inimigo, ele foi reduzido a nada. Ele foi reduzido a nada, ou seja, ele já está vencido. Não é uma luta que a gente ainda vai ter que lutar para ver se vai sair vencedor ou não. Não, já foi vencido. O nosso adversário já foi vencido. Já foi reduzido a nada. Esse é quem? É o diabo.
já foi reduzido a nada. Mas ele tem as suas artimanhas, ele tem as suas ferramentas, mentira, engano. Então, ele vai tentar usar todas as ferramentas que ele tem para que você não mantenha esse posicionamento daquilo que você sabe. Então, entenda as táticas e fique muito apercebido, porque o teu inimigo ele é astuto e sagaz, certo? Quarto, mudar suas atitudes. É importante para que você consiga viver o novo. Mudar as atitudes. Manter uma postura e um posicionamento de acordo com aquilo que você entende. Se você é filho, você precisa se posicionar como filho nas suas atitudes. Não adianta você dizer que você é filho, mas você come as bolotas. Não adianta você dizer que você é filho, mas você aceita aquilo que vem para você de qualquer jeito. Não, não. Precisa manter um posicionamento, sabe? E eu não estou falando sobre você não ter gratidão, de agradecer aquilo que você tem. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É você entender todo esse contexto de quem você é, de quem o seu pai é, do que o seu pai deseja para você, e você manter um posicionamento em cima da dificuldade. Você manter uma postura agradecendo, né, por aquilo que você tem, sempre. A gratidão muda tudo. Mas você precisa manter um posicionamento de filho, e não de servo, e não de escravo, sabe? A sétima coisa, a quinta coisa, né? Mudar as suas palavras. Entender que a sua boca, ela é um gerador constante. A sua boca, as palavras que saem são como eletricidade, são como energia. Então, aquilo que você fala é o que você vai viver, sabe? Se você olhar para a sua vida hoje como ela está, e você parar para analisar suas atitudes, e você parar para analisar a sua fala, o que você diz, é o que você está vivendo. Então, entenda que há um poder nas suas palavras. Há um poder nas suas palavras. Então, toda palavra que sai da sua boca, ela vai gerar algum tipo de fruto. Ela vai gerar algum tipo de resultado. E você precisa aprender a posicionar as suas palavras, a pensar antes de falar. E falar não de acordo com a sua situação. Não falar de acordo com o seu ambiente, com aquilo que os seus olhos estão vendo, não. Porque senão você não vai conseguir. Um exemplo, uma pessoa que está vivendo numa vida de completa escassez, numa vida de completa dificuldade, se ela for falar aquilo que ela está vivendo e aquilo que ela está vendo, ela nunca vai conseguir sair daquilo ali. Então, você precisa se posicionar por aquilo que você sabe, não por aquilo que você está vivendo. Você entende? E quando você estudar todos esses tópicos que eu falei para você aqui, quem você é, quem o pai quem o seu inimigo é, as suas atitudes e as suas palavras vão começar a ser mudadas, elas vão começar a ser lançadas de maneira diferente. Então, você precisa mudar as suas palavras para que haja um novo posicionamento. Você precisa se mover de acordo com quem você é. É dessa forma. Se você se mover de acordo com a sua situação, você nunca vai conseguir mudar de fase. Você nunca vai conseguir agir. Ou seja, olha aquele filho, olha o posicionamento desse filho. Estava numa situação deplorável, estava numa situação de completa miséria, desejando comer as bolotas dos porcos, passando fome, passando necessidade, mas ele não se moveu por aquilo que ele estava vivendo. Ele se moveu por aquilo que ele sabia. E o que é que ele sabia? Que o pai dele tinha. Ele sabia que os servos do pai viviam numa situação melhor que aquela que ele estava. Então, ainda que ele fosse servir ao pai, ser filho, ser servo em vez de filho, ele estaria numa situação melhor. Então, a Bíblia vai dizer que ele parou e pensou. Então, pense. Qual é a vida que você quer viver? Qual é a vida que você deseja? Qual é a vida que você acredita de verdade que Deus tem para você? Você se move em cima disso. Porque se você for se mover de acordo com a sua circunstância, com a sua situação, com o ambiente que você está, você não vai conseguir
de verdade sair do lugar. Se aquele filho tivesse a mentalidade diferente, ele ia continuar ali. Ele ia chegar ao ponto de comer as bolotas dos porcos. Porque a fome estava extrema naquele lugar, a seca, a dificuldade. Então, ele estava num ambiente de completa escassez. Tinha fome por toda parte daquele lugar. Mas ele tinha algo dentro dele que ele sabia, que a situação que ele estava não era aquilo não era uma verdade para ele, sabe? Então, ele se posicionou, ele falou e disse: não, peraí, deixa eu pensar direito. Os servos do meu pai têm comida em abundância, tem muita fartura. Por que eu tenho que ficar aqui passando necessidade? Não. Eu preciso tomar um posicionamento. Vou lá diante do meu pai, vou voltar para casa do meu pai, vou conversar com meu pai, dizer: meu pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, me deixa ser pelo menos um servo, porque eu vou viver melhor. Sendo um servo de meu pai, eu vou viver melhor. Mas aquele filho, ele entendia. E essa mentalidade é que muda tudo. Ele foi com a atitude de ser apenas servo, mas o pai estava de braços abertos para devolver a ele, para entregar a ele tudo de volta. E assim que ele chega, com aquele posicionamento, tudo é mudado. Recebe veste nova, sandália nova, colocado anel no dedo. Então, gente, entenda que é isso que Deus tem para mim e para você. Mas é necessário mudar aqui, ó. Sabe? O pai já tem tudo pronto pra gente. Tudo pronto. Tudo que a gente precisa, a gente já tem. Agora, isso só vai se manifestar se a gente mudar. Primeiramente aqui, ó. O nosso posicionamento, o nosso pensamento, a nossa forma de falar, a nossa fala, a nossa atitude. Então, gente, toda situação que você estiver, não se mova de acordo com aquilo que você está vivendo. Se mova de acordo com aquilo que você sabe. De acordo com aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, com aquilo que você sabe que o Pai quer para você. Então, aprenda a se mover nisso, sobre isso, sabe? E analise os detalhes do seu dia a dia, porque isso é muito importante, porque às vezes você está falando como filho, você está entendendo que você é filho, mas o seu posicionamento não está sendo de filho, sabe? Você continua se submetendo há situações que um filho não se submeteria. Você continua se expondo e você continua permanecendo em situações que o filho não estaria. Ou seja, o filho tomou um posicionamento: se eu não vou ficar mais aqui, meu pai tem tudo, eu vou ser pelo menos empregado do meu pai, sabe? Então, mude esse posicionamento, mude as suas atitudes. Temos que mudar esse pensamento de escassez, de miséria, de que não temos, de que é isso mesmo que a gente tem que viver. Gente, vamos mudar nossa cabeça, sabe? De que dinheiro não dá em árvore, Deus não quer que a gente seja rico, não, que é mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. E não, gente, entenda o seu posicionamento. A gente vai encontrar pessoas que de fato vão enriquecer, vão prosperar e vão abandonar Deus e vão abandonar Jesus, mas não é porque a riqueza chegou que ela abandona, é porque o coração dela não estava em Cristo. Não tem problema nenhum. Nós temos riqueza, nós temos bem, somos prósperos, temos fartura, isso não tem problema nenhum, ao contrário. Se o seu coração está no reino de Deus, você vai promover o reino de Deus com a sua riqueza, com a sua prosperidade. Então, às vezes a gente está numa situação de dificuldade, de escassez, de miséria, porque a nossa mentalidade está assim, sabe? A gente está na casa do pai e a gente está tendo essa mesma atitude que aquele filho tinha, entendendo que é escravo, sabe? Não tendo um posicionamento de filho. Entenda, a partir de hoje, pega essa mensagem, esmiuça, peça o Espírito Santo para trazer a você mais clareza sobre isso. E eu tenho certeza que se você entender isso e você começar a mudar, porque só entender não vai adiantar nada, você precisa mudar o seu posicionamento. Eu tenho feito isso, tenho procurado praticar essa palavra e eu tenho ouvido as coisas mudarem, sabe? E eu creio, e eu acredito que o novo de Deus está chegando. E eu acredito que eu estou conseguindo me mover para este lugar de filho, sabe? Não é fácil, leva tempo, o inimigo vai lançar muitas setas, muitos dardos dizendo que você tá maluco,
que você tá doido, que não é assim, tipo assim, muitos pensamentos, você vai ficar com medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito, do que elas vão achar, que você agora tá buscando a prosperidade, que você quer ficar rico. Não dê ligança para essas coisas, sabe? Siga em frente, prossiga, foca no alvo que é Cristo, não abandona Jesus por nada, coloca seu coração nele e eu tenho certeza que você vai viver o melhor. A palavra do Senhor diz que o melhor que Deus tem são para os filhos. Então, o que a gente precisa fazer para acessar toda a riqueza, toda a bondade, toda a graça de Deus é se colocar no lugar de filho. Mudando as nossas palavras, nossas atitudes, entendendo todo o contexto de quem somos, quem Deus é e o nosso posicionamento em Cristo como filho. Então, que seja assim, de grão em grão, sabe? Subindo um degrau de cada vez. Toda vez que uma situação se deparar, você tenta se manter posicionado como filho. E você vai conseguir cada dia subir um degrau. Subir um degrau, subir um degrau, subir um degrau. Porque não é fácil você mudar sua mentalidade completamente, não. Você viveu a vida toda num ambiente onde as pessoas falaram várias coisas sobre a riqueza, sobre o dinheiro. E a gente viveu num ambiente de muita escassez, de muita dificuldade. Não é fácil. Você, da noite pro dia, você mudar sua mentalidade, mas vai subindo degraus por degraus. Será que essa é a vontade de Deus para mim? Será que eu fazendo isso eu vou estar me posicionando como filho ou como um escravo? Não é isso que Deus tem para mim. Então eu trabalho, eu agradeço pelo que eu tenho, mas eu vou continuar. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu vou me posicionar nisso aqui, Pai. Eu sei que os caminhos estão sendo abertos e você começa a usar a sua boca para você começar a gerar o seu futuro, aquilo que você quer. Tá bom? Gente, de verdade, eu espero que esse vídeo tenha alcançado você. Eu espero que você tenha compreendido. Essa palavra arde muito dentro do meu coração quando eu vejo os filhos de Deus vivendo na situação desse filho aqui, sabe? Como escravo, passando dificuldade, passando lutas, privações e necessidades. E eu entendo, hoje eu sei que essa não é a vontade de Deus para nós. Então, eu estou aqui me posicionando para ser boca de Deus para você, sabe? E muita coisa tem mudado na minha vida e eu creio que daqui a poucos tempos algo sobrenatural de Deus está se movendo sobre nós e nós teremos testemunho para contar desse novo posicionamento. Que Deus abençoe você. Se você é novo por aqui, eu te convido para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário se essa palavra falou com você.